Primeiro, boa tarde. Eu queria aqui agradecer o convite. Eu estou na presença de dois professores, professor Bevilacqua, da Faculdade de Medicina da USP, professor Mansur, no INCOR, e dois grandes colegas, doutora Laura e doutor João Fernandes. Eu vim falar de um tema que é governança clínica, favorecendo o médico. Eu, alguns anos atrás, não sabia o que significava governança clínica, não sei se todos sabem, mas eu queria convidá-los inicialmente a gente refletir um pouquinho sobre o atual sistema de saúde no país. Qual é o momento que a gente vive? O Brasil é o oitavo maior mercado de saúde no mundo, o sexto maior mercado farmacêutico, terceiro maior setor privado. Nós temos mais de 6.200 hospitais no país. O orçamento da saúde pública sofre restrições de leis orçamentárias. Nós somos gigantes e a nossa medicina é basicamente física e muito pouco com integração e conectividade. O ecossistema de saúde é fragmentado porque a heterogeneidade do nosso país é muito grande. Existe um momento de forte consolidação, fusões de clínicas, operadoras, hospitais, e no pós-pandemia a inflação médica atingiu níveis nunca vistos anteriormente. Trago uns dados para os senhores publicados esses anos, e aqui é o perfil de hospitais do Brasil. Notem, em azul escuro, 2.600 são os hospitais públicos, de administração pública, 1.900 são os hospitais puramente privados e 1.700 hospitais são filantrópicos ou sem fins lucrativos. A distribuição de leitos no país é muito heterogênea, tendo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais com o maior número de leitos, tanto públicos quanto privados, é a região mais abastecida. E aqui eu trago uma reflexão simplesmente do sistema privado, como esses leitos estão distribuídos hoje. Vejam, consolidações do grupo São Luís Redditor com 10 mil leitos. Em seguida, Hapvida, DASA, Cora Saúde, Grupo Américas, Amil. E aí vejam que hospitais como Einstein, Sírio, Oswaldo Cruz, AC Camargo, um número de leitos pequenos. Isso faz uma muita diferença para a inserção do médico nos próximos anos, ou seja, deixa de existir hospitais individuais e começam a vir grandes grupos, isso vai influenciar na prática médica de cada um de nós. Aqui eu trago um outro cenário que é, nós temos 51 milhões de habitantes no país que têm planos de saúde, sendo que a maioria, mais de 70%, só tem plano de saúde porque está empregado formalmente numa empresa. Se ele se aposentar ou se ele for desligado, ele perde o plano de saúde. E hoje, nenhum operador a mais quer abrir um plano de saúde individual. Então, quando estivermos velhos, se não tivermos um plano para carregar, talvez não tenhamos. E o custo é altíssimo. Nesse cenário, eu venho para o tema que nos trouxe aqui, que é governança clínica, um conceito que começa em 1990, provocado pelo NHS do Reino Unido, e que tem basicamente 7 pilares que implicam na efetividade de intervenção clínica, a necessidade de auditoria, gestão de riscos e eventos adversos, a importância da educação, treinamento dos profissionais, o poder da pesquisa clínica para o desenvolvimento das instituições e a transparência. Aqui, quando a gente fala em gerenciamento de riscos, toda instituição de alta performance tem que cuidar e mitigar riscos para pacientes, colaboradores e corpo clínico. A efetividade clínica aborda o tema de cada vez mais pensarmos em bons desfechos. Não adianta eu fazer um procedimento, eu preciso garantir que o procedimento tenha qualidade e traga melhora de qualidade de vida e sobrevida para os pacientes. Pesquisa e desenvolvimento dispensam maiores detalhes. Qualquer instituição de qualidade que investir em pesquisa vai atrair mais talentos, vai compartilhar conhecimento e vai promover um patamar diferente de qualidade das instituições. A auditoria é fundamental. Auditar aquilo que se faz exige um esforço muito grande das instituições, investimento e recurso, mas consegue ter dados fidedignos para dar feedback para a instituição, para o corpo clínico e melhorar os processos. A transparência é necessária e educação contínua sem mais. Eu trago aqui o que algumas instituições buscam, que são acreditações.
Há muito tempo atrás, quando isso começou no nosso país, e a gente pode citar aqui ONA, canadense e Joint Commission, achávamos que isso simplesmente era um código de condutas e processos que a instituição tinha que ter, mais um selo para colocar na recepção dos hospitais. Mas, na verdade, quem passou por processos assim entende que você consegue subir a régua da qualidade da sua instituição. É uma cultura de processos para garantir a segurança do paciente, a segurança dos profissionais que trabalham e o desfecho. No Sírio-Libanês, por exemplo, temos Joint Commission, CARF, que é de reabilitação, algumas como ISO e OSAS, selo amigo de idoso, tivemos o selo de primeiro centro de emergência de pronto-socorro geriátrico fora dos Estados Unidos. RINS é um selo de qualidade na área de informática médica, para os registros médicos, e assim de segurança também, um LEED Golding para você trabalhar numa instituição que te dá condições de segurança do ponto de vista físico. Você trabalhar hoje num hospital que não tem a segurança, pode ter incêndios, desabamentos, exposição de radioatividade para os profissionais e para os pacientes. Então, os certificados exigem que nós melhoremos para cuidar melhor dos pacientes e dos nossos colaboradores. E aí vem um tema que eu queria trazer para os senhores, chamado valor em saúde. Esse conceito vem de muito tempo atrás, onde Porter, um mestre de gestão, começa a questionar desfecho. Pessoas que não eram da área médica, pensando no custo da saúde, começam a provocar o que é valor baseado em saúde. Até que a gente começa a ter uma publicação no New England, uma revista médica, por esse autor. As maiores referências em saúde do país começam a discutir o tema. A Cleveland Clinic cita: o cuidado baseado em valor é simplesmente a ideia de melhorar a qualidade e os resultados para os pacientes. A Mayo Clinic, transformando os cuidados de saúde baseados em valor em um modelo de negócio real. O MD Anderson, referência em câncer, você não pode simplesmente olhar para o custo, você tem que olhar para os resultados também. E a considerada a melhor faculdade de medicina do mundo fala: você só pode gerenciar o que você mede, provocando a gente a ter indicadores e tomar decisões baseadas nessas informações. Notem os senhores, quando a gente fala desvio de desfecho, nos Estados Unidos, aqui a gente só está falando de países desenvolvidos, uma variação de 2 vezes na mortalidade, na taxa de infartos em hospitais americanos. Desfechos diferentes, 2 vezes de desvio. 4 vezes de variação na mortalidade de pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica. 5 vezes para complicações maiores em obstétricos e assim por diante, chegando na Suécia, país desenvolvido, e a Alemanha, 36% de variabilidade de complicações em cirurgias de catarata. Imagine nos países em desenvolvimento. Trago aqui para os senhores o conceito de valor em saúde, que ele é dado pela pertinência. O que é a pertinência? A necessidade ou não de se realizar um procedimento. 70% das cirurgias de coluna no mundo são desnecessárias se o paciente tivesse sido tratado adequadamente com fisioterapia. A gente tem que considerar o desfecho, que é o que este procedimento trouxe para o paciente. O serviço, ele reporta a experiência, qual foi a satisfação. Tudo isso considerando o custo. E aqui eu provoco, dizendo desperdício. Então, precisamos saber se o procedimento é necessário. Exemplo, eu tenho uma lesão numa coronária, eu preciso angioplastar esse paciente de fato? Segundo, se eu fiz a angioplastia, qual foi o desfecho? Esse paciente melhorou a qualidade de vida ou sintoma ou diminuiu a mortalidade? E qual foi a experiência que ele teve? E qual é o custo? O quanto eu gastei para fazer esse procedimento? Neste conceito, o Consórcio Internacional de Medição de Resultados em Saúde, conhecido como ITIOM, engajou as principais instituições do mundo para que trabalhassem nisso e procurassem cuidar dos desfechos. Quando a gente fala em desfecho, nós temos que envolver toda a equipe médica, toda a equipe assistencial e ter a estrutura administrativa engajada para promover, trabalhando com ouvidoria, experiência, que foi citado pela doutora Laura, qualidade, gerenciamento de risco, ter protocolos definidos, cuidar da epidemiologia e, lógico, avaliar o investimento financeiro e os custos. Sem isso, a gente não pode evoluir se não tiver a participação do corpo clínico.
No Hospital Sírio-Libanês, nós começamos com um projeto de desfecho, desde 2017, em que avaliamos se os pacientes precisam daquele tratamento. E depois de tratados, seguimos para ver qual foi a evolução. Temos linhas de cuidado em insuficiência cardíaca, implante de TAV, transplante de medula óssea, sepse, cirurgia de prótese de quadril de joelho, câncer de mama, câncer de pulmão e AVC. E aí fomos incorporando ao longo do tempo. Aqui, vocês podem ver que, nesses anos, temos mais de 30 mil pacientes acompanhados, em que, depois da alta, uma equipe, dirigida por uma enfermeira navegadora, segue a evolução desses pacientes. Eu posso ter feito angioplastia, feito uma prótese de quadril, de joelho, mas nada disso tem valor se o paciente não melhorou a qualidade de vida dele. E isso a gente só sabe se fizermos esse segmento. Aqui é um exemplo de como envolver a equipe médica. Não adianta eu ou alguém chegar com um protocolo, um administrador definir qual vai ser o protocolo, se não convidar o corpo clínico para participar disso. E aqui é um grupo de ortopedistas, notem na foto, gerações diferentes, temos um grande professor, talvez uma das maiores autoridades em cirurgia de prótese de quadril, o professor Rudelli, que faleceu há um ano, mas ao mesmo tempo temos jovens, temos residentes, que juntos definiram qual é o melhor protocolo e como melhor cuidar do paciente. E aí, depois, desde o D0, em que esse paciente é operado, um time vai acompanhando e reportando mensalmente para as equipes qual foi o desfecho dos pacientes. E aqui, cito aqui embaixo, desculpe, PROMS, muito bem citado pela doutora Laura. Aqui, desfecho arterial de doença coronária. Todos os casos submetidos à angioplastia no Hospital Sírio-Libanês são reportados numa plataforma chamada CAT-PCI, onde a gente compara com instituições americanas para ver, primeiro, a indicação do procedimento, segundo, o desfecho, quais os custos e como é que esse paciente evolui depois do procedimento. Aqui eu trago para os senhores, publicado na semana passada, o registro da ANAP, a Associação Nacional de Hospitais Privados, onde somos conselheiros, e 130 hospitais reportam periodicamente. Aqui é um registro de 15 anos, e notem que infarto agudo do miocárdio, o tempo porta-balão em 2009 era de 110 minutos, muito acima do que os guidelines preconizam. E atualmente, reporte do ano passado, 49 minutos. Taxa de parto cesáreo. O Brasil tem uma das maiores taxas de parto do mundo, proibitivas, em torno de 91%. Mesmo assim, se conseguiu baixar um pouco. E a infecção relacionada a catéter sempre foi um grande problema. A densidade de uso nos catéteres continua a mesma, porém, graças a trabalhos de educação continuada, saímos de 4,7 mil pacientes dia para 1,36. Nada disso é conseguido se não houver patrocínio da instituição e engajamento do corpo clínico com treinamento e busca de indicadores de resultado com reporte periodicamente para toda a equipe multiprofissional. Desculpem. Uma outra coisa importante, se nós estamos falando aqui da importância do médico nesse papel, precisamos dar feedback. No Sírio-Libanês montamos uma ferramenta em que nós anotamos para cada profissional, primeiro, participação em treinamentos, segundo, adesão a protocolos, terceiro, como ele se comporta comparado a pares. Então, cada médico recebe, para a sua atuação, como foi o desfecho dos seus pacientes comparado com os mesmos pacientes da mesma especialidade, com a mesma complexidade. E, periodicamente, todo ano, ele se compara com os seus pares, para ver se ele está acima. O custo de um paciente de cirurgia de prótese aórtica, de prótese de quadril, de prótese de joelho. Eu posso ser o melhor cirurgião do mundo, mas se o desfecho do meu paciente não é bom e o meu custo é muito maior, tem alguma coisa errada. O médico não sabe normalmente disso. E a instituição tem a obrigação de levantar esses dados e apresentar periodicamente para ele. O cuidado, enfim, tem que ser centrado no paciente. Isso é melhor para o paciente, é melhor para o diagnóstico, para o tratamento e para a reabilitação. Tem que ser baseado nas melhores e mais atuais evidências científicas. As medidas de desfechos precisam ser comparáveis com os melhores centros. Temos que atender e reforçar premissas de segurança do paciente. O processo tem que ser transparente e desfechos clínicos
define as condições de saúde, os desfechos de processo, acessibilidade e demora, os desfechos de experiência, como os prêmios, e os desfechos de qualidade de vida, como os promos. Caso tenham interesse, valor em saúde é um tema que já faz parte do nosso meio. A ANS publicou em 2019, se pegarem o QR Code, modelos de remuneração baseados em valor. E do que nós estamos falando aqui? Nós temos uma tendência mundial de sair do modelo de remuneração fee for service para o modelo de pagamento por performance. Mas ele varia muito em cada instituição. Veja, profissionais de instituições públicas são assalariados. Hospitais de caráter privado recebem no fee for service. E a tendência das operadoras hoje, cada vez mais, é pagar por bundles, por performance, e isso faz toda a diferença na nossa prática e no futuro de cada um dos médicos que a gente tem no nosso país. Educação e pesquisa também são fundamentais, e aqui são alguns exemplos de como uma instituição engaja seu corpo clínico, oferecendo programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, educação continuada, suporte para pesquisa, e atualmente com faculdade. No Hospital Sírio-Libanês, inauguramos no ano passado uma faculdade de Ciências de Saúde, estamos buscando a medicina, desde que agora liberado um edital pelo governo federal, mas isso atrai médicos a ficarem na instituição, oxigenam a instituição e provocam daqueles mais antigos uma melhoria. É impressionante como a educação movimenta positivamente uma instituição. Isso é necessário que a gente mantenha ativo. Eu vou terminar e peço desculpas pela demora. Como mensagens finais, eu queria dizer que é muito importante, numa instituição, construir e monitorizar protocolos com o corpo clínico. Sempre avaliar desfecho, dar feedback, oferecer estrutura para ensino e pesquisa, ter comitê de especialista para pareceres, como o Heart Team e o Spine Center, ter transparência com todos os players e compartilhar com fontes pagadoras buscando remuneração de performance. Eu acredito, isso não acontece no nosso país, mas que em algum momento as operadoras vão ter que reconhecer as instituições que têm mais qualidade e remunerar por isso. Não dá para pagar igual todo mundo. Eu posso pagar alguém que não tenha qualidade, mas eu não posso remunerar ou reconhecer quem tem qualidade. Desculpe pela demora, muito obrigado.